Deus possa ministrar o coração de vocês de maneira ainda mais profunda e especial. Amém? Sintam-se acolhidos, sintam-se parte dessa família nessa noite. Amém? Que bom estarmos reunidos como igreja. Amém, querido? Glória a Deus. É sempre uma grande oportunidade dada por Deus de nós nos reunirmos como igreja, louvarmos esse santo nome e aprendermos da sua palavra. E é para isso que nós estamos aqui nessa noite, amém? Para que Deus possa ministrar o mais profundo do nosso coração, para que Ele possa de fato construir aquilo que Ele precisa e deseja sobre nós. E semana passada nós demos início a uma nova série de palavras do nosso culto Conexão, e nós estamos falando do poder do ambiente, nós estamos falando dos ambientes e o poder que os ambientes têm de gerar algo sobre o nosso coração e sobre a nossa vida. E hoje eu quero falar sobre o poder do ambiente da reconstrução. E eu quero usar um texto do profeta Ezequiel, o livro de Ezequiel, onde fala de uma situação chamada como o Vale de Ossos Secos. Eu não sei se você já ouviu essa passagem, se você conhece, mas nós vamos ler juntos para entender o que Deus está querendo nos falar hoje através da palavra dele, através da vida desse profeta e do que esse povo sofreu nessa época. Nós vamos ler Ezequiel 37, do versículo 1 ao 10, e diz assim: Eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale, e eu pude ver que havia muitos ossos ali, muitos mesmo. Estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: Homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? E eu respondi: Senhor meu Deus, só tu sabes se podem ou não. E ele disse: Profetize para esses ossos, diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhes dizendo isso. Eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Eu lhes darei tendões, músculos e os cobrirei de pele. Porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então profetize conforme a ordem que eu havia, profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Enquanto eu falava, ouvi um barulho. Então os ossos começaram a se juntar uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriram de tendões, músculos e por fim pele. Porém ainda não havia respiração nesses corpos. Então o Senhor me disse: Homem mortal, profetize para o vento. Diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos, a fim de que vivam de novo. Então profetizei conforme a ordem que havia recebido. E a respiração entrou nesses corpos e eles viveram de novo e ficaram de pé. Havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. Até aqui. Essa passagem fala de um profeta, sacerdote chamado Ezequiel. E ele foi levantado por Deus num tempo muito difícil, onde o povo de Deus estava cativo na Babilônia, sobre o governo e o domínio de Nabucodonosor. Eles tinham sido expulsos e retirados à força de Canaã, depois da destruição de Jerusalém, a sua pátria, e foram levados então, exilados à Babilônia. Esse povo estava longe da sua terra, longe do seu templo de adoração, e aparentemente, pelo que diz a palavra, longe de Deus e das suas promessas. Mas essa passagem nos fala que Deus ele é capaz de transformar os ambientes mais desolados possíveis à visão humana. Deus é capaz de transformar qualquer situação caótica, onde há morte, em vida. Ezequiel ele foi chamado num tempo difícil, porque ele não foi chamado apenas para profetizar, mas ele foi chamado também para levar o juízo de Deus para esse povo. E eu quero
falar algo para você nesse primeiro momento, porque nós precisamos entender isso. Esse povo estava sob o juízo de Deus, porém esse juízo não era para destruição, esse juízo era para ensinamento. Esse povo foi um povo desobediente, o que ocasionou esse rei ser permitido de tirar esse povo da sua terra, a destruição da sua terra. Em um momento eles se distanciaram do Senhor, eles se distanciaram das suas promessas, se distanciaram de Deus. E Deus permite que o juízo venha sobre esse povo. Só que esse juízo não era um juízo de condenação, era um juízo para ensinamento. E o que eu quero te dizer nessa noite, querido, a segunda coisa, só nessa introdução, para a gente entender um pouco desse contexto. A primeira é que Deus transforma qualquer ambiente. A segunda é que muitas vezes Deus permite juízo sobre as nossas vidas, mas não para nos condenar, para nos trazer de volta. Às vezes a gente está tão longe, tão distante, andando tão independente da promessa do nosso Deus em si, que Ele permite que nós estejamos sujeitos ao domínio de outros deuses, ao domínio de outras forças. Mas isso não é para nos dar a destruição se nós somos o seu povo. Isso tem um objetivo, nos trazer de volta. E Ezequiel foi levantado como um profeta para avisar isso para aquele povo. Vocês estão sob o juízo de Deus por desobediência, vocês estão distante da sua pátria, distante da sua terra, vocês se desligaram de Deus, a fé de vocês já não é a mesma fé. Porém, eu não estou aqui só para trazer essa notícia de juízo, eu estou aqui para profetizar um novo tempo de vida sobre vocês. Deus, ele se revela a Ezequiel de uma forma extraordinária. Ele leva ele para aquele lugar, e isso foi uma visão espiritual, né? Ezequiel foi levado em espírito a essa visão, e ele começa a ver ali aqueles ossos, aquele lugar de morte, sem vida, destruído, ossos espalhados por todos os lados, um ambiente desesperador. E aí eu quero te perguntar nessa noite, querido, qual é o ambiente desesperador que você se encontra? Será que você também está num ambiente sem vida, sem perspectiva nenhuma, desolado, desacreditado? Será que você se encontra hoje num vale onde você olha à tua volta e você não tem mais esperança de vida alguma? Só existe morte, ossos secos, não tem vida. Eu não consigo enxergar mais nada de bom aqui. Eu não consigo enxergar mais nada de bom nos outros. Eu não consigo enxergar mais nada de bom no meu futuro. Eu não tenho mais perspectiva, porque assim era a visão que Deus estava mostrando para Ezequiel naquele primeiro momento, porque assim estava o coração daquele povo. Desolado, despedaçado, perdido, desanimado, desesperado. Só que Deus faz uma pergunta bem provocativa a Ezequiel: poderão esses ossos tornar a viver? Poderão esses ossos reviver? E muitas vezes, quando nós estamos nesse ambiente desesperador, desolador, Deus está o tempo todo ali nos perguntando isso. Mas tu crê que eu sou Deus e que mesmo no ambiente mais caótico eu posso gerar vida? Tu crê que eu sou Deus e mesmo no meio do desespero e do caos, das coisas fora do controle, daquilo que você não imaginava que aconteceria dessa forma, será que mesmo no meio de tudo isso você consegue ter fé e me ver como esse Deus que pode trazer vida aonde há morte? Essa é a pergunta que Deus fez naquele momento a Ezequiel, e a pergunta que Ele nos faz hoje, nessa noite, nesse primeiro momento. Será que no meio da dor que você se encontra, desolado, desesperado, o Senhor está te perguntando: será que existe aí no teu coração ainda um pouco de fé? Será que existe aí no teu coração um pouco de expectativa pelo que Deus é capaz de fazer? E eu entendo perfeitamente Ezequiel na sua resposta aqui, um tanto reverente, mas muito humano, né? Muito nós, assim, homem humano, natural, carnal.
num momento de desespero. Porque ele diz: Senhor, tu que sabes. Senhor, tu que sabe. E muitas vezes nós estamos nessa mesma situação. O Senhor está ali querendo gerar no nosso coração a fé para que esse ambiente seja transformado. E nós estamos um tanto quanto receosos de responder com fé: eu creio no teu poder, Senhor, mesmo que eu ainda não veja. E aí a gente olha para Deus e muitas vezes a gente faz como Ezequiel. Ele não foi desrespeitoso, a palavra não fala que Deus viu aquilo como um desrespeito. Não, ele foi até reverente. Senhor, tu sabes. Mas o coração dele nessa resposta, a gente pode entender que demonstra sim um coração que já não está tão cheio de expectativa ou fé que Deus fará algo por aquele povo que está distante, está no meio de um lugar que não tem vida alguma. Só que Deus não levou Ezequiel ali, e Deus não nos leva nos vales de ossos secos, queridos, para a gente entrar em desespero, lamento. Não. Quando Ele nos permite chegar nesses lugares, Ele quer nos ensinar uma coisa: o poder de profetizar a sua palavra. Eu tenho vivido a minha vida aprendendo dessa forma, que eu não posso mais dizer para Deus assim: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Eu tenho que perguntar para Deus: Deus, para que tu me trouxe para esse lugar? Para que tu me trouxe para esse vale de ossos secos? Para que tu me trouxe para esse lugar de desespero? Para que tu me trouxe para esse lugar que eu não consigo enxergar possibilidade, saída, vida? Para quê? Porque com certeza Ele vai me responder para ensinar algo. E aqui Ele estava ensinando aquele povo, através da vida de Ezequiel: existe poder para aqueles que profetizam o que eu determino como verdade, o que Deus determina como verdade. Era isso que Ele estava ensinando. E aí o que a gente vê? Que à medida que Ezequiel vai liberando a palavra, conforme Deus vai orientando, os ossos se juntam, os tendões surgem. Aquilo que era impossível aos olhos humanos e naturais começa a acontecer. A carne se reveste, mas chega um momento que ainda falta algo: o Espírito, a vida de Deus ali. E Deus fala isso para Ezequiel: vai então e profetiza o Ruach, que é esse Espírito de vida, que é o Espírito Santo, que é o Espírito do poder de Deus. Profetiza Ruach, profetiza vida sobre esses vales, sobre esses ossos que já se formaram como um corpo, mas é só um corpo, sem vida alguma. E aí Ezequiel obedece, e eles começam a se levantar e se tornam um grande exército. E eu quero falar algumas coisas para a gente aprender com Ezequiel e com essa passagem nessa noite. E a primeira delas é que ambientes desolados não intimidam Deus. Querido, Deus não é pego de surpresa em momento algum das nossas vidas. Deus, Ele não se desespera. Deus, Ele não se assusta com nada. Deus, Ele não olha lá para o meio do deserto que nós estamos enfrentando e fica desesperado sem saber o que fazer. Não, esse não é Deus. Deus, Ele não é pego de surpresa quando algo acontece na tua vida que de repente você não queria. Não, Ele sabe. Ele não só sabe como Ele vai te dar um caminho, Ele vai te dar uma direção, Ele vai te ensinar algo. Deus não olha para o vale de ossos secos como fim. Ele olha para esse lugar como uma oportunidade de milagre. A gente pede tanto por milagre, né? Ora por milagre, canta sobre milagre. Mas eu quero te dizer, querido, para que haja um milagre, antes do milagre precisa existir o desespero. Precisa existir algo caótico, precisa existir morte, porque não faz sentido algum. O milagre é uma resposta sobrenatural de algo que eu humanamente não consigo fazer. Isso é milagre. O que eu consigo fazer, Deus, Ele vai deixar que eu faça. Ele me capacitou para isso, Ele me deu habilidades para isso. Só que milagre é sobrenatural. Milagre não é natural, por isso você não tem que entender, querido. Não procure entender. Quando
do controle humano. É aí que Deus opera o milagre, porque aí só Ele pode fazer. Não é a tua habilidade, nem o teu conhecimento, nem a tua força, nem do teu jeito. É o jeito de Deus agir. Deus não se escandaliza, querido. Nós sim. Mas Deus não olha para o pecado, para o erro. Ele não olha para aquilo que aconteceu na nossa vida e diz: meu Deus, estou escandalizado. Não, Ele não é dessa forma. Esse não é Deus. Ele é o Todo-Poderoso, o dono de todas as coisas. Ele sempre existiu. Ele não é pego de surpresa. Mas às vezes Ele permite, sim. Ele permite o vale de ossos secos para te levantar nesse lugar e dizer: agora que os teus olhos estão vendo que não existe possibilidade nenhuma humana de algo mudar, eu vou te orientar. Profetiza. Profetiza. Faz o que eu estou te falando. Faz como eu estou te mandando. E o milagre vai acontecer. Deus não se escandaliza com o caos. Ele não se apavora com o caos, querido. Então, se a tua vida em algum momento, ou hoje, ou você for viver em algum momento um caos, um momento que tudo parece que saiu do eixo, saiba que Deus não está desesperado. Deus não está olhando para essa situação e pensando: ai, o que nós vamos fazer? Não, não, não. Ele está olhando para essa situação e está dizendo: eu tenho uma saída, eu tenho um caminho, eu tenho uma solução, eu tenho uma forma de fazer. Mas deixa eu te ensinar algo aqui, para que os teus olhos vejam que tu precisa depender absolutamente de mim. Porque é isso que Deus faz no vale de ossos secos. E nós temos uma tendência enorme a sermos independentes. A gente cresce ouvindo que nós não devemos depender de ninguém, né? As meninas crescem ouvindo: não vai depender de homem nenhum, vai trabalhar, vai estudar, tudo errado, porque nós dependemos uns dos outros, sim, e vamos depender, porque ninguém faz nada sozinho nessa vida. Mas tudo bem, vamos entrar nesse mérito. Isso fica ali e cresce com a gente, humanos, naturalmente. Mas a gente quer trazer isso para o nosso relacionamento com Deus. Então a gente quer Deus até um ponto. Deus, tu pode ir até aqui. Eu te quero enquanto tudo está dando certo. Eu te quero enquanto eu tenho todas as respostas. Eu te quero enquanto tudo acontece do meu jeito. Mas se tem caos, eu entro em desespero, eu questiono. Eu quero, sabe assim, fazer do meu jeito. Eu não quero mais Deus. Não, querido. Não. Nós precisamos depender dele. E muitas vezes nós estamos ainda no meio do vale de ossos secos, porque não estamos vendo que precisamos depender absolutamente dele. Estamos ali tentando profetizar no nosso nome, fazer no nosso nome, juntar os ossos no nosso nome. E Deus está falando: não, não, dependa de mim e faça o que eu vou orientar. O segundo ponto está ligado a esse, porque toda reconstrução começa com uma palavra liberada. Tudo foi criado pelo poder da palavra. Deus disse: haja e ouve. É a palavra. A palavra para o mundo espiritual é uma sentença. Se você declara para o mundo espiritual, aquilo se torna um poder espiritual, uma sentença sobre o que você está declarando. Por isso que nós oramos, porque nós estamos declarando. Por isso que nós somos chamados o tempo todo, na Bíblia, na palavra que Deus nos deixou como instrução, a falar sobre as coisas, a orar, a falar, a declarar o que nós estamos sentindo, o que estamos vendo e o que queremos ver. Porque a palavra liberada, ela tem poder de reconstruir. Ela tem poder de vida ou de morte, como a Bíblia nos fala. Mas todo o processo de reconstrução naquele vale começou com uma palavra liberada. Então, se você está aqui nessa noite, querido, e está querendo ver um milagre, está querendo ver algo ser tomado de vida na tua casa, comece a declarar essas palavras. Para de falar o contrário daquilo que você quer ver. Nós somos especialistas nisso. Nós queremos ver um milagre, nós ficamos amaldiçoando. Como? Se você está legalizando no mundo espiritual as suas palavras, está liberando sentenças. Então comece a liberar palavras de vida. Comece a liberar a palavra de Deus
liberamos aquilo que Deus fala. Isso é profetizar. Uma vez eu escutei assim, que a gente canta muita mentira no altar. Que as pessoas cantam aqui e não vivem. Porque é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, mas as pessoas não abrem mão de nada. Querido, obviamente, não somos perfeitos, né? Estou dando um exemplo. Mas a gente canta aqui coisas que a gente quer viver. Pode ser que a gente ainda não viva, mas nós estamos profetizando. Por Ele, para Ele, eu estou gastando a minha vida, e Deus vai me ensinar como todos os dias a gastar a minha vida. Ele é santo. Pode ser que eu ainda não entenda a santidade, a beleza da santidade de Deus, mas eu declaro que Ele é santo, que Ele vai se revelar a mim e eu vou passar a entender. Isso é o poder da palavra liberada. Nós não falamos porque estamos vendo, porque entendemos. Nós falamos a palavra de Deus. Essa é a palavra liberada. E essa palavra é poderosa. Aleluia. Não é sobre o que nós vemos, amém, querido? É sobre o que Deus já determinou na palavra. Eu não vejo muitas coisas na minha vida, mas muitas estão lá determinadas na palavra. E eu declaro aquelas que estão lá, porque aí um dia os meus olhos vão ver. É assim que Ele ensina. Tem um livro, eu quero deixar esse livro como indicação para vocês, que é Orando a Palavra. Ele é um livro bem curtinho, 120 páginas, eu acho, 126 páginas. E ele fala de alguns homens que foram relevantes na história de avivamento e homens de oração. E eu tenho certeza que se você ler esse livro, a tua visão vai mudar a respeito de profetizar, de falar a palavra. Porque ele vai destrinchando esse poder que a oração, que a profecia, que a declaração da Bíblia tem sobre as nossas vidas. Tudo aquilo que os homens de fé relevantes viveram. Você deve conhecer o Watchmani, né, que é a maior igreja da Coreia. E ele tem tantos testemunhos. Se você for ler os livros dele, você fica chocado, porque ele fala exatamente disso, de coisas que ele profetizou, até as mais simples quanto as mais grandiosas. Ele falava daquilo que ele nem via ainda, daquilo que ele nem sabia de onde viria, mas ele falava porque a palavra dava embasamento para ele declarar aquilo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a igreja. E com o tempo os olhos dele passaram a ver aquilo acontecer. Então o meu conselho para você, querido, é: declare, profetize a palavra sobre tudo que é teu. Tudo, tudo, tudo. Mesmo que os teus olhos não vejam. Porque você não está falando pelo que você vê, você está falando pelo que Ele determinou. E o que Ele determinou é absoluto. Ninguém tira uma vírgula, ninguém muda nada. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso. Próximo ponto. A reconstrução é um processo. A gente quer tudo rápido. A gente quer tudo para ontem. A gente quer um milagre agora. E pode ser. Algumas coisas Deus vai liberar imediatamente, Deus vai fazer imediatamente. Mas existem milhares de outras que fazem parte do processo de Deus forjar o nosso caráter e o nosso coração. E aqui a reconstrução desses corpos foi um processo. Deus foi instruindo cada parte. Primeiro profetiza pelos ossos, depois pelos tendões, depois a pele, e depois virá o sopro da vida que vai fazer com que esse corpo volte a viver. Um processo. E é assim com Deus nas nossas vidas, quando nós estamos no meio do caos, no meio do ambiente de desespero. Muitas vezes Ele está dizendo: calma, as coisas vão se resolver, mas tem um processo, então vamos lá, vamos passar por esse processo. Nesse processo eu estou te amadurecendo, eu estou te ensinando, eu estou te quebrando, eu estou forjando o teu caráter, eu estou amadurecendo o teu homem espiritual. É um processo, submeta-se ao processo. Deus, Ele faz tudo por processo. Ele é um Deus de propósito, mas Ele age em processos, desde sempre. Tudo é por etapa, porque Ele tem algo por trás disso. E nós precisamos aprender. Cada fase tem um propósito nas nossas vidas. Cada etapa que nós passamos tem algo para nos ensinar. Cada situação difícil tem algo para nos ensinar. Cada alegria tem algo para nos ensinar.
E nós precisamos estar atentos ao que Deus está nos ensinando hoje, nesse momento, nessa situação, nesse deserto ou não. O que Deus está nos ensinando? Porque Ele está ensinando algo que faz parte do propósito dEle. Dentro desse processo que é amadurecer o nosso homem interior. Amadurecer o nosso caráter. Nos levar, como a palavra diz, aquele justo que vai brilhando como o dia que vai amanhecendo. Deus é um Deus de processo. Ele nos fala que nós somos assim. Quando nós chegamos é como se estivesse escuro, mas a gente vai caminhando com Ele, vai se tornando um dia perfeito, um dia de sol de meio-dia, um dia claro, onde tudo está ali nítido, fácil de perceber, alinhado, porque é um processo nas nossas vidas. Ele é um Deus de processo. Ele muitas vezes vai te fortalecer para depois fazer acontecer. Para que quando Ele fizer o milagre, você não abra mão daquilo que Ele tem ainda para fazer na tua vida, porque já recebeu o milagre. Quantas pessoas você já viu nesse lugar ou em outro lugar, que precisavam tanto de um milagre, receberam o seu milagre e foram embora? Quantas Jesus curou que nem sequer o acompanharam? Deus sabe disso, querido, e não é o que Ele tem para nós. Ele quer que a gente viva de glória em glória, de vitória em vitória, dentro do processo, porque maior do que qualquer milagre que Ele tem para fazer enquanto nós estivermos aqui, é o prêmio da soberana vocação, é nós chegarmos naquele dia diante dEle, e Ele nos conhecer pelo nosso nome. Esse é o prêmio maior. Ele vai fazer as outras coisas? Vai, mas existe um propósito maior, por isso que nós não podemos desistir e ficar só olhando, é um milagre. Não, calma, deixa Deus te forjar, deixa Deus te preparar para receber o teu milagre, para esse milagre não se tornar uma maldição na tua vida. Deixa Deus fortalecer o teu interior, a tua intimidade com Ele, o teu relacionamento. Deixa Deus ver que realmente tudo que eu tenho é teu, Senhor. Tudo que eu tenho é teu, tudo. E se tu tirar, é tudo teu. E se tu me der, é tudo teu, porque tudo que eu tenho é teu. E se eu não tiver nada, eu não sou teu, mesmo não tendo nada. É esse coração que Ele quer preparar durante o processo. É esse coração que Ele quer nos dar, um coração que não está olhando para as coisas desse mundo, mas tem olhos espirituais, está olhando para o céu, para as outras coisas, as coisas que estão lá, que nós ainda não alcançamos. Deus trabalha por etapas. Cada fase tem o seu propósito. Próximo ponto. Sem o sopro do Espírito, é só aparência de vida. O que ele estava mostrando aqui para Ezequiel é que muitas vezes aquele povo lá de Israel estava vivo, mas não tinha vida. Estava em pé, era um corpo vivendo, sem vida. Que vida? Sem vida com Ele, sem o Espírito que liga a Ele, sem a vida espiritual, só ali, uma vida humana. Só que o nosso Deus é um Deus de relacionamento, é um Deus de vida na vida. Ele não quer um povo unido que apenas sobrevive, que apenas vive naturalmente. Não, Ele quer um povo que se alegra com Ele, que está cheio da sua presença, que anseia mais do que qualquer outra coisa estar ligado ao Pai, à fonte da vida eterna, viver um relacionamento genuíno. É isso que Ele deseja trabalhar no nosso coração. E muitas vezes nós estamos nessa etapa, nesse terceiro ponto. Existe ossos ligados, os tendões estão ali, o músculo, o corpo está ali, mas não há mais o Espírito. O Espírito não existe mais dentro desse corpo, então é só um ser vivente, mas não tem mais nada ali que ligue a Ele, o autor, o consumador da nossa fé, o dono de todas as coisas, o motivo de nós estarmos aqui. Aquele povo de Israel, que era o que estava representando esse vale de ossos secos, muitas vezes está representando o nosso coração. Estamos aqui, vivos, do Nefesh, que é a vida, assim, a vida que a gente sente, essa primeira vida, o fôlego, mas não estamos cheios do Ruach, que é o Espírito de Deus. E Deus quer que nós estejamos cheios dele, porque é isso que nos liga a Ele, querido. Ele não quer uma igreja cheia de gente vazia, e você já deve ter escutado isso. Ele quer uma igreja cheia do Espírito Santo,
Porque assim como foi lá na igreja, nos primórdios, a igreja estava em comunhão, partia o pão e ele ia acrescentando dia após dia aqueles que estavam sendo salvos, porque existia o Espírito, existia a comunhão com Ele, existia o desejo de estar unido com Ele. E é isso que Ele quer para nós, é esse ambiente que Ele quer gerar no nosso coração em primeiro lugar, porque gerado em nosso coração isso vai sair de nós, isso vai alcançar onde nós estivermos. Um coração que tem vida, mas não é qualquer vida, é o Espírito Santo, o Espírito de Deus em nós, cheios de vida, vigor, relacionamento, intimidade, fé. Fé para olhar para um vale de ossos secos e profetizar até que tornem a ter vida. É isso que Ele tem para nós, é isso que Ele quer gerar no nosso coração hoje. É isso que Ele está nos dizendo. Muitas vezes Ele permitiu um vale de ossos secos, sabe por quê? Porque só tinha vida carnal, vida natural, essa vida aqui. Mas Ele quer vida do Espírito, Ele quer outra vida para nós. E aí quando nós estamos nessa situação, nós só podemos depender dEle, de mais ninguém. E aí essa vida vem, porque só Ele pode fazer. Eu só dependo dEle, agora eu entendi tudo. E aí Ele encontra espaço e Ele sopra sobre nós o seu Espírito. Não basta, querido, ter uma estrutura organizada, ter força física. É o Espírito Santo que faz sentido. Tudo que nós estamos fazendo aqui, se o Espírito Santo não estiver conosco, no fim não vai valer nada. Nada. É só palavra, é só uma reunião como em qualquer outro lugar. É só liturgia, é só rotina. Não, mas não foi para isso que Ele nos chamou. E isso não é a igreja. A igreja do Senhor é um lugar onde o Espírito flui livremente, onde Ele pode falar, onde Ele pode habitar, onde Ele pode agir, onde Ele transforma, onde existem milagres. É isso que esse ambiente representa para Deus. Então, se de repente nós estamos hoje no meio do vale, Ele está dizendo, sabe por quê? Porque eu quero o Espírito Santo, não quero sua vida. Não quero sua aparência, eu quero o Espírito. E para isso, de repente, vai ter que ir lá no vale de ossos secos, onde não tem mais esperança em nada, para ter esperança em mim e poder provar e ver que eu sou bom, como diz a palavra. Provar e ver como o Senhor é bom. Mas às vezes a gente prova e vê como o Senhor é bom no meio do caos, no meio do desespero. O Espírito Santo quer trazer ânimo para os nossos corações, mas mais do que isso, querido, direção para as nossas vidas. E eu quero caminhar para o fim, trazendo algumas orientações, porque, como eu falei, a gente pode aplicar na nossa vida hoje, claro que pode. E é o que Deus está nos falando. E eu comecei te fazendo essa pergunta: qual área da tua vida hoje está como aquele vale de ossos secos? Qual área? Sempre tem uma, querido. Sinto te dizer. Às vezes assim, né? A palavra diz, quando o tempo é bom, desfrute, porque o dia mau chega para todos. Então quer dizer, se chega para todos, chega para aqueles que estão ali também firmes, cumprindo, porque Deus quer ensinar alguma coisa, Ele sempre ensina, Ele tem um propósito. Mas aonde? Onde está o vale hoje? Será que a tua família hoje é o vale de ossos secos? Será que as tuas emoções hoje são esse vale de ossos secos, sem esperança nenhuma? Será que a tua vida espiritual, como a gente falou aqui? Casamento? Onde está o teu vale de ossos secos? Porque às vezes nós estamos assim, cercados, e a gente só vê sequidão, a gente só vê morte, a gente só vê desespero, a gente só vê caos. A gente só olha o que é ruim. Mas eu creio que se Deus nos trouxe nesse lugar, nessa noite, é para mudar a nossa visão a respeito disso. E mais do que isso, para levantar nessa noite um povo que, assim como Ezequiel, profetiza e vê aqueles ossos secos tornarem a viver. Não importa quão seco esteja o teu vale, querido. Não importa quão difícil esteja a situação da tua vida. Não importa, para Deus não importa. O que importa para Ele é qual a tua posição hoje. Qual a tua posição hoje? Tu vai se levantar como Ezequiel e se colocar à disposição de Deus e falar: Deus, fala porque eu vou profetizar conforme a tua
que eu estou vendo, nem o que eu estou sentindo, porque à medida em que eu falar, eu estou profetizando e aquilo vai acontecer. É para isso que Ele nos trouxe aqui nessa noite, para parar de fugir do vale de ossos secos e tomar uma postura, para parar de fingir que não está vendo os vales lá de ossos secos e se levantar, para parar de ignorar. Ele não levou Ezequiel naquele lugar, como eu disse, para ficar lamentando: olha, o povo de Israel está mesmo perdido, meu Deus, que desespero. Não, Ele levou para mostrar: pode estar assim, mas eu sou um Deus poderoso e eu posso trazer vida em qualquer lugar de morte, em qualquer lugar, querido. Eu sei que você já viu alguns lugares que de repente pareciam impossíveis. Eu já vi tantos testemunhos, já vivi tantos, de olhar e falar: não, é impossível isso acontecer, e Deus entrar ali e fazer uma obra. E você está aqui hoje para ver também. Amém. Ver os teus vales tornando vida. Quero te convidar a ficar de pé, querido. Aleluia. E eu quero te convidar, querido, nessa noite, a entrar nesse ambiente, amém?